Está começando agora o programa Em Busca de uma Nova Vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração agora e para todos sempre. Os que creem, digam amém. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos dê sabedoria. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora a Tua presença dentro do nosso coração, habitando dentro de nós, para que com a Tua luz nós tenhamos a Tua sabedoria, e com a Tua sabedoria nós possamos, ó Senhor Jesus, com a Tua inteligência, possamos ter uma vida melhor, possamos achar solução para todos os nossos problemas, e possamos viver uma vida dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ensina-nos todas as coisas e nos faz, ó Espírito Santo de Deus, caminhar pelo melhor caminho, pelo caminho que nos leva à maior felicidade, que nos leva ao sucesso e à vitória. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Os que creiam, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora, no Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa, vem estar em nosso meio. A promessa de Jesus é que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas no Seu nome, Ele estará no meio delas. Presença efetiva, real, corpo, sangue, alma e divindade. Presença total e plena do Senhor Jesus junto a nós. E Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aproveitemos essa presença maravilhosa de Jesus agora conosco, para nós confessarmos a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões, tudo que fizemos de errado por pensamentos, palavras, obras e omissões. Neste momento em que nós confessamos ao Senhor Jesus presente aqui em nosso meio, a nossa alma fica liberada de um peso, os nossos ossos se rejuvenescem e a nossa vida se transforma. Digamos agora ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós nos arrependemos de tudo que fizemos de errado e queremos fazer o firme propósito de não pecar mais. Ajuda-nos, Senhor Jesus, e perdoa-nos dos nossos pecados. Nós te pedimos perdão. Nesse momento o Senhor Jesus já nos perdoou. É coisa maravilhosa a gente receber o perdão de Cristo para a nossa vida. Os nossos erros que são inúmeros, os nossos pecados que são inúmeros, Cristo já nos perdoou. E agora que tivemos o perdão do pecado, vamos entregar a nossa vida a Jesus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós te reconhecemos como nosso único Senhor, nosso único Deus, nosso Redentor, nosso Salvador, e te declaramos Filho de Deus. Neste momento em que a gente recebe Jesus na nossa vida, nós começamos a nascer de novo e termos uma nova vida. E quando nós declaramos que Jesus é o Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus também. Filhos do dono do ouro e da prata, filhos do Criador eterno. Essa é a melhor posição que nós podemos ter em nossa vida. Agradeçamos ao Senhor Jesus por isso, e os que creem digam amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Nós pedimos agora cedo ao Espírito Santo que nos mostrasse um caminho que fosse o caminho mais perfeito para nós irmos de encontro à vontade de Deus, para nós fazermos a vontade perfeita, agradável e boa de Deus. Quando nós pedimos a Ele um caminho, veio à minha lembrança alguns fatos que a gente precisa, interessante a gente ver na história do mundo. Vamos pegar um fato da antiguidade. Quando Sófocles, que era um filósofo grego, um escritor grego, ele redigiu a tragédia grega Antígona, porque existem muitas tragédias gregas que têm fundos filosóficos, psicológicos,
que procuram ensinar um caminho para as pessoas. E Sófocles, quando ele escreveu a Antígona, isso há 2.500 anos atrás, ele teve assim um gesto de assombro para o homem. Ele diz: não existe ninguém mais poderoso que o homem. O homem é o ser mais poderoso que existe na terra. Aí ele passa a enumerar a posição dos homens no mundo. Ele diz, por exemplo, o marinheiro, ele sonda os mares, ele vai buscando os mares. O arquiteto constrói cidades. O poeta faz poesias com seus versos. O músico, o artista. Ele foi falando de todos os homens que têm o vencimento nessa terra e que gozam realmente da grandeza que vem do próprio Deus. Mas ele diz que essa grandeza é do homem, porque ele não conhecia o caminho, ele não conhecia ninguém que pudesse passar essa riqueza para o homem. Aí num determinado ponto em que ele está enaltecendo o homem, em todos os sentidos, ele diz assim: uma coisa porém, o homem não vence, é a morte. Então, ao mesmo tempo que ele enobrece o homem, ele vem e diz assim: mas o homem não vence a morte. Sófocles não conhecia a palavra de Deus. Ele não conhecia a palavra de Deus. Mas esta expressão de Sófocles, na sua Antígona, na sua tragédia, ela está na Bíblia. Ela está na Bíblia quando nós encontramos aqui a expressão assim, que está em Isaías 3. Está em Isaías 3 e que está escrito aqui, no versículo 9. O aspecto de seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publica o seu pecado e não o encobre. Ai da sua alma. Mas mais aqui à frente, aonde eu queria chegar, é que ele diz assim, aqui Isaías diz: o homem é poderoso, o homem tem muito poder, mas não pode ir com a morte. Ele é vencido pela morte. Então, a mesma coisa que a Bíblia falava há 4.000 anos atrás, Sófocles, na sua Antígona, fala também. Agora, se há um enaltecimento do homem, do caminho do homem, por outro lado, há o reconhecimento de que o homem nada é perante a morte. Vamos no tempo moderno. No tempo moderno, vamos encontrar um artista que foi conhecido de todo mundo conhece as suas canções, que é o Frank Sinatra. E ele tem uma canção bonita, uma canção romântica maravilhosa, que é o My Way, né? É o meu caminho, é isso? O meu caminho. Então ele diz: o meu caminho. E ele prega às gerações que o caminho dele é um caminho livre, é um caminho do livre-arbítrio, é um caminho de que ele faz o que ele quer, o homem deve fazer o que quiser, segundo ele. Então o que ele ensina, se é a própria vida dele, nós vamos ver que ele teve uma vida tumultuada, vamos ver que ele teve uma vida conturbada, vários casamentos, muitos escândalos e muitos problemas na vida dele. E ele pregando numa canção romântica bonita, o My Way, quer dizer, o meu caminho, o meu caminho. O meu caminho sou eu que construo, o meu caminho é da minha cabeça, o meu caminho é livre, o meu caminho é eu que faço. Mas será que esta é a verdade bíblica? Será que esta é a verdade bíblica? Quando as pessoas querem seguir o seu próprio caminho, quando as pessoas não querem ter nenhum parâmetro, quando as pessoas não querem ter nenhuma orientação para o seu caminho, quando ela quer fazer o caminho segundo a sua própria vontade, o que nós vamos encontrar na nossa vida? Vamos encontrar um caminho construído em cima do erro, em cima do pecado, em cima da transgressão, em cima das coisas más da vida. Nós vimos, por exemplo, que Sodoma resolveu seguir o seu próprio caminho. Não foi possível ela atender, ela escutar os profetas que foram enviados lá para tomar dela um sentido para um novo caminho. Não, é o meu caminho, é o meu arbítrio, é aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer o que eu quiser. E nós sabemos que Deus chegou a um ponto de dizer assim: eu não encontro dentro de Sodoma nem 10 homens que queiram a salvação.
Porque Abraão lutou para salvar Sodoma, a ponto de dizer assim: Senhor, se nós encontrarmos 10 justos lá dentro, o Senhor poupa Sodoma da destruição? E Deus disse: poupo. Aí Abraão não pediu mais nada para Deus, porque eu acho que ele ficou envergonhado de diminuir o número para 5, uma vez que ele tinha começado com 50 e foi abaixando o número dos justos dentro de Sodoma. E na verdade, os anjos conseguiram arrastar apenas Ló, sua esposa e 2 filhas. Nem os genros de Ló quiseram acompanhar, quiseram sair daquele mau caminho, daquele meu caminho, daquele caminho próprio de cada um. Então vocês vejam, quando a pessoa constrói um caminho próprio, que não é de Deus, que não tem orientação de Deus, a tendência é ele pegar o caminho do cão, o caminho do diabo, o caminho do Satanás. E esse meu caminho quase sempre é um caminho de perversão, é um caminho de completo pecado, erro, vício e tudo mais. E este caminho é o que nós lemos agora há pouco aqui, que Isaías diz, que eles chegam ao ponto de publicar o aspecto do seu rosto, testifica contra eles. Então, quando a pessoa escolhe o seu próprio caminho, o seu próprio rosto se desfigura, o seu próprio rosto testifica contra ele. A gente percebe a pessoa quando segue o caminho, por exemplo, da bebedeira, os olhos esbugalhados, fala completamente conturbada, pés trôpegos. Então a pessoa escolhe o seu caminho, ela se desfigura, porque o caminho que Deus quer para nós é um caminho de beleza, é um caminho em que a gente não se desfigura. E aqui ele diz aqui em Isaías 3:9 que, como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Por exemplo, eu vi agora, quando saía de casa, um relance da televisão em que diz que lá nos Estados Unidos, os homossexuais é que vão decidir a eleição. E aí passaram flashes de muitos homossexuais. Homem com mãozinha dada com homem, mulher de mãozinha dada com mulher, né? Homem beijando homem. Quer dizer, uma coisa que a gente não entra dentro daqueles que têm uma vida dedicada a Deus. Não dá para a gente entender um negócio desse. O caminho deles é esse. E o pior, que eles publicam esse caminho. Publicam esse caminho que eu aprendi que era caminho de vergonha. E que eles dizem agora que é caminho de orgulho. É orgulho mostrar isso tudo. É orgulho mostrar o pecado. É orgulho mostrar o erro. E a palavra de Deus diz aqui. A palavra de Deus é clara. Publica o seu pecado. E como Sodoma serão destruídos. Essa é a palavra de Deus. Como Sodoma serão destruídos. Então preste bem atenção. Quando a gente pretende fazer um caminho próprio, quando a gente quer fazer um caminho próprio, a gente vai errar redondamente, porque o caminho que nós temos de seguir é o caminho que vem de Deus. E aonde nós vamos encontrar aqui na Escritura Sagrada? Em Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, está escrito assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A grande vantagem que nós temos diante de Deus é que ele, em toda a passagem da Bíblia, ele se declara rico no perdão, ele se declara pródigo em perdoar. Então, por mais errado que nós sejamos, por mais ímpio que seja o nosso caminho, por mais errado que seja o nosso caminho, ele está sempre pronto a nos perdoar quando nós quisermos voltar para o caminho dele. E o que ele pede aqui é isto: deixe o perverso o seu caminho, esse caminho que você pensa que é seu, my way, como dizia Frank Sinatra, esse caminho é da perversidade, não é caminho de Deus. O caminho nosso não é o nosso caminho, o caminho nosso é o caminho de Deus, é o que Deus quer para nós, e ele tem direito de querer o nosso caminho, porque foi ele que nos criou, foi ele que nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, nós temos de seguir a sua orientação, porque o caminho que ele tem para nós é dele, e ele sabe o melhor caminho para nós. Quando a gente quer quebrar o caminho de Deus,
e quer fazer o nosso caminho, quer fazer a nossa direção, frequentemente ou sempre nós erramos e vamos para o caminho da perversidade. E Deus diz assim: deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Eu fico vendo quanta gente larga o caminho de Deus, larga o caminho da prosperidade, larga o caminho da paz, larga o caminho da saúde, larga o caminho da santidade, para seguir o caminho da iniquidade, o caminho da perversidade, o caminho que vai levá-lo à morte, e sempre uma morte triste, de doença, de dor, de enfermidade, um caminho de pobreza, de miséria, um caminho de incompreensão, um caminho de desilusão, um caminho de depressão. Este é o caminho, é o meu caminho, é o caminho nosso, é o caminho que nós fazemos. Olha o que Deus diz assim, olha o que Deus diz para mim e diz para você agora: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aquilo que você pensa para você, diz Deus, eu tenho muito melhor do que você pode imaginar para você. O meu pensamento é muito maior que o teu para você, em prol de você, para o teu bem. Porque na verdade, vamos ser bem lógicos. Deus não tem ocupação maior. Deus não tem ocupação maior do que fazer o bem para nós. Olha o que eu falei aqui agora. Deus não tem nenhuma ocupação melhor e maior para Ele do que fazer o nosso bem. Porque se nós tivéssemos dito assim: puxa vida, Deus não lembra de mim, Deus tem muita coisa mais para fazer do que se lembrar de mim, eu estaria realmente dizendo: puxa vida, então o que eu estou fazendo nesse mundo? Mas não é essa a verdade. A maior ocupação de Deus, a melhor ocupação de Deus é fazer o bem para mim, para você que está me ouvindo, para vocês que estão aqui. Deus quer fazer o melhor para nós, porque é este o seu desígnio, é este o caminho que Ele tem para nós, é este o pensamento que Ele tem a nosso respeito. E na verdade Deus não tem mais nada a que se ocupar a não ser conosco. Deus não é aquela mãe que tem 15 filhos e que não tem capacidade de olhar os 15 filhos. Deus tem milhões de filhos, mas Ele tem capacidade de olhar um a um, de cuidar de um por um, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, e Ele pode cuidar de cada um de nós. Então Ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Quer dizer, o caminho que Deus reserva para nós é muito além da nossa compreensão, é muito além da nossa cabeça, é muito além daquilo que a gente imagina. O caminho de Deus para nós é muito melhor do que a gente pode imaginar. Deus tem para nós um propósito que é a coisa melhor que pode existir. De Deus não pode vir nada que não seja o bom, o melhor, que não seja o mais escolhido para nós. Isso é que nós temos que colocar na nossa cabeça. E nós damos as costas a Deus porque nós achamos que não precisamos do pensamento de Deus, nem precisamos do caminho de Deus, porque o nosso nariz vai mostrar o nosso caminho. Porque nós vamos construir o nosso caminho, nós vamos construir a nossa estrada, nós vamos construir a nossa direção, nós vamos confabular os nossos pensamentos. E Deus diz: não faça isso, meu filho, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus para você mesmo. Os meus caminhos são melhores do que os seus caminhos para você mesmo. Então Deus tem coisa muito melhor para nós, e é uma falta de inteligência, é uma burrice total quando nós viramos as costas a Deus e quando nós vamos cantar a cançãozinha do Frank Sinatra, My Way, né? O meu caminho. Ora, se Deus diz: Francisco, preste bem atenção, Francisco, o meu caminho, diz Deus para mim, é muito melhor do que aquilo que você está pensando para você. Deus diz para cada um de nós: José, Maria, Antônio, o meu caminho é muito melhor do que você está pensando para você. E Ele tem capacidade de fazer, Ele tem poder para fazer, Ele tem força para fazer, Ele pode fazer. E eu sou um minúsculo que não tenho força nenhuma, mas eu arrebito o nariz e digo: mas eu tenho o meu caminho, eu tenho a minha estrada, eu tenho o que eu vou fazer. Gente, Deus diz: o meu pensamento, Francisco, o meu caminho é muito melhor do que o teu, é muito mais alto do que o teu. Entrega a mim o teu caminho. Ele diz no Salmo 37, entrega a mim o teu caminho, confia em mim, e o mais eu tudo farei. Olha só, a gente entrega o nosso caminho para Deus,
deixa Ele traçar a nossa estrada, deixa Ele traçar o nosso caminho, confia em Deus e Ele vai nos fazer o melhor. Olha o que está escrito aqui: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só, então diz assim, como o céu está acima da terra, olha só o que ele põe, os céus lá em cima, olha que distância tem daqui até no céu. Ninguém consegue subir lá, a não ser de avião, a não ser com um monte de instrumentos para poder chegar lá em cima. E ele diz, assim como a terra está aqui, o céu está lá em cima, os meus pensamentos, diz Deus para nós, são muito melhores do que o teu. Os meus caminhos, diz Deus para mim e para vocês todos, e todos que estão me ouvindo, são melhores do que de vocês. Então por que será que nós teimamos na nossa vida em querer seguir a nossa estrada, em querer seguir o nosso caminho, em querer seguir o nosso palpite, em querer seguir a nossa cabeça, sem buscar nenhuma orientação, sem buscar nenhuma orientação, nenhuma luz do Espírito Santo para nós? Olha que insanidade que nós fazemos. E tem aqueles que não buscam o caminho de Deus, não procuram os pensamentos de Deus, e ainda procuram viver uma vidinha assim. Não buscam o caminho de Deus, não procuram o caminho de Deus, mas procuram viver uma vidinha assim dentro da lógica. Agora, há aqueles que são muito pior, que diz assim, Deus mandou ir para a direita, eu vou para a esquerda. Deus mandou ir para cima, eu vou para baixo. Deus mandou não beber, eu vou encher a cara. Deus mandou não prostituir, eu vou me prostituir. Deus mandou, me proibiu que eu tenha o homossexualismo, eu vou ser homossexual. Deus me proibiu isso, eu vou fazer. Deus me mandou aquilo, não vou fazer. Deus mandou fazer isso, não faço. Então tem aqueles que enfrentam os caminhos de Deus, enfrentam os propósitos de Deus. E às vezes, pode aparentemente, por uns instantes, dar certo. Às vezes o demônio é tão ladino, que ele diz assim, eu vou socorrer esse cara um pouco, vou ajudá-lo na desobediência a Deus, porque eu ajudando, ele vai se perder, e vai levar com ele uma porção de gente se perdendo, e a gente não é capaz de distinguir o que é a ação de Deus na nossa vida, e o que é a ação do demônio na nossa vida. Quando a gente enfrenta a vontade de Deus, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, nós estamos enfrentando este pensamento de Deus, que diz Francisco, os meus caminhos são muito melhores do que o teu caminho. Os meus pensamentos, Francisco, a teu respeito, são muito melhores do que você pensa para si próprio. E ele tem uma hora que ele diz assim, eu tenho muito mais para dar para vocês do que vocês são capazes de pedir e até de imaginar, vocês são incapazes de pedir. Hoje cedo eu estava meditando nessa frase, que Deus tem muito mais para nos dar do que nós para pedirmos, e me veio à lembrança a parábola do filho pródigo. É uma parábola que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, mas nós temos de estudá-la profundamente. Preste atenção uma coisa, o filho mais novo chegou diante do pai e disse assim, pai, me dá a metade que é minha, me dá a metade que é minha, que eu vou embora daqui. Pai, me dá a metade que é minha, que eu vou embora daqui. Então, houve um pedido deste filho ao pai, e vamos analisar esse pedido. Esse pedido é estúpido, esse pedido é mentiroso, esse pedido não é verdadeiro, porque quando o filho chega e diz, pai, me dá a metade que é minha, que eu vou embora, é mentira, ele não tinha metade, tudo era do pai, nada era dos filhos, o pai estava vivo, e não existe herança de pai e mãe vivos, a herança vem com a morte. Então quando aquele menino pediu a metade dos bens do pai para ir embora, porque ele dizia que era dele, é mentira, o pai estava vivo, então ele não tinha nada. Aquele pai podia ter dito, meu filho, você não tem nada, se você quiser, a estrada está aí, vai pela estrada fora e vá na frente e você faz o que você quiser, mas a tua metade só quando eu morrer. Mas aquele pai não titubeou, meu filho, você quer a metade? Pega a tua metade. O pai pegou, vendeu, pegou o dinheiro, entregou na mão daquele filho e desejou para ele felicidade, e o filho foi embora.
Veja bem, o nosso Pai Celestial, às vezes nem pergunta para que nós queremos o dinheiro, Ele nem pergunta para que nós queremos a prosperidade, Ele nos dá a prosperidade, ainda que a gente enfie no nariz aquilo que a gente pegou. Aquele pai do filho pródigo entregou para o filho uma coisa que não era do filho, porque o filho tinha um propósito, e todos nós sabemos que o propósito diante de Deus é a coisa mais valiosa que tinha. E se no caminho ele se perdeu, como diz a Escritura Sagrada, com mulheres, com negócios ruins, com a vaidade, com a soberba, ele perdeu tudo, tudo. Mas o pai entregou para ele aquilo que ele pediu. Nós temos de ter essa fé, nós temos de ter essa confiança de que aquilo que nós pedimos ao Pai, Ele vai nos dar. E aí, além da gente pedir aquilo que nós queremos, nós temos de pedir orientação, luz, sabedoria, para nós não perdermos aquilo que o Pai está dando. Agora vamos ver o filho mais velho. O filho mais velho ficou em casa, não pediu nada para o pai, estúpido, não quis nada. Quando chega o irmão mais novo, que há a festa, ele fica bravo, ele não entra em casa, ele não quer entrar na festa, porque ele diz: pai, eu estou aqui contigo há tantos anos, e o senhor nunca me deu um cabritinho para eu comer com os meus amigos. Olha só a pequenez desse moço, filho de pai rico, ele queria apenas um cabritinho para comer com seus amigos. E o pai disse para ele assim: filho, mas que é isso, filho? Você está há tantos anos comigo e você ainda não sabe que tudo que é meu é teu, meu filho. Tudo que é meu é teu, meu filho. Então o caminho de Deus é este. Tudo que é de Deus é nosso. Tudo que Deus tem, o ouro, a prata, as riquezas, o poder, a honra, a glória, tudo que é dele é nosso. Só que nós vivemos uma vida desconhecendo isso. Nós passamos a vida inteira sem pedir ao Pai que Ele nos dê alguma coisa. E a gente diz assim: mas será que eu vou pedir e Ele vai me dar? Então a pessoa vive uma vida, e quando Deus não dá, ele chora porque não teve um cabritinho, quando Deus tinha uma boiada inteira para dar para ele, quando Deus tinha milhares de cordeiros para ele fazer churrasco. Mas a pequenez dele é tanta que ele queria só um cabritinho. Preste atenção nessa parábola do filho pródigo. É uma parábola que prova a teoria da prosperidade. Ou seja, Deus tem para nos dar, primeiro, tudo quanto pedimos, porque aquele menino pediu uma coisa que não era dele, e o pai deu. Segundo, prova que tudo que é de Deus é nosso. Então eu não posso admitir que eu seja um homem pobre, eu não posso admitir que eu viva na miséria, eu não posso admitir que eu viva na doença, na enfermidade, na dor, porque tudo que é do Pai é meu, e este Pai é o dono da saúde, é o dono do ouro e da prata, é o dono de toda a riqueza, é o dono da felicidade, é o dono da prosperidade, é o dono de todas as coisas boas, e tudo que é dele é meu. Portanto, eu também sou dono da prosperidade, da riqueza, da saúde, da paz, da prosperidade e da santificação. Então nós temos de colocar na nossa cabeça que tudo que é do Pai é nosso, e nós temos de gozar isto. Tem muita gente que passa a vida inteira, como diz a oração católica, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, como amaldiçoado filho de Eva. E nós, na parábola do filho pródigo, nós só sabemos que nós somos um abençoado filho de Deus. Tanto aquele que foi e jogou tudo fora, como aquele que ficou, são abençoados filhos de Deus. Porque o que foi e jogou tudo fora, ele foi com as bênçãos do Pai, ele foi com os dinheiros do Pai. E aquele que ficou, não conheceu o dinheiro do Pai porque não quis, porque a cabecinha dele era desse tamanhozinho, como é a cabecinha de muita gente que não crê na riqueza do Pai, que não crê no amor do Pai, que não crê de que tudo que é do Pai é meu. Esse é o caminho que eu tenho de ter, esse é o caminho que eu tenho de conhecer. E o caminho do Pai é este, é muito mais alto do que o meu, é muito melhor do que o meu,
o pensamento dele é muito melhor do que o meu, o pensamento dele é muito mais alto do que o meu. Esta é a verdade. Aí não, eu não quero fazer o caminho do Pai, eu não quero entender o caminho de Deus, eu quero fazer o meu caminho, o meu caminho. Então a gente vai no meu caminho, a gente vai se lascar todo, porque o meu caminho não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é muito mais alto do que o meu caminho. Aquilo que eu traço para mim, Deus tem muito melhor. Aquilo que eu peço para mim, Deus tem muito mais. Aquilo que eu quero para mim, Deus tem muito mais do que até eu imagino. Eu ultimamente tenho visto na minha vida, quando eu realmente estou crendo no Senhor Jesus, certas coisas que acontecem que eu digo, mas eu não pedi isso. Mas como é que isso veio para minha mão? Como é que eu consegui tal coisa? Porque aí é que vem o caminho de Deus, é muito melhor do que o meu, é muito mais alto do que o meu, o pensamento de Deus é muito mais alto do que o meu, mas nós não sabemos viver isto. Aí o pai lhe pergunta, Francisco, mas como é que você vai seguir o meu caminho? Aí nós vamos para João 10 e nós vamos encontrar lá quem é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando a gente admite Jesus na nossa vida, como nós fizemos agora há pouco, admitindo Jesus na nossa vida, recebendo Jesus na nossa vida, nós estamos recebendo na nossa vida o caminho para nós andarmos. Os primeiros cristãos, eles diziam que eles estavam no caminho, ou seja, o caminho com letra maiúscula, que era o caminho de Jesus. Quem segue Jesus, quem segue os seus ensinamentos, quem admite Jesus na sua vida como seu único Senhor, como seu Salvador, como seu Redentor, este está no caminho. E este caminho é o caminho de Deus, que é muito mais alto do que o meu caminho, é muito melhor que o meu caminho. O pensamento de Deus é muito melhor do que o meu pensamento. O pensamento de Deus é muito mais alto do que o meu. E é assim que nós temos de viver. O povo vive o seu caminhozinho, o seu rastrinho, a sua pegadinha. O povo vive o caminhozinho que a cabecinha dele põe. Ele é quase cego, ele é míope, o caminhozinho dele tem alguns metros à frente, talvez, nem isso. O caminho dele não tem luz, o caminho dele não tem força, o caminho dele é o caminho que ele faz na sua cabeça, e a sua cabeça é pequenininha, a sua cabeça é miúda, e ele não consegue enxergar. Que o caminho de Deus para ele é muito mais alto do que ele pode imaginar. O pensamento que ele tem a respeito do caminho dele é muito menor do que o pensamento que Deus tem para o caminho deles. Gente, é muito profundo a nossa história com Deus. Quando a gente entrega a Ele o nosso caminho, quando a gente coloca nele o nosso caminho. O Salmo 37, repito, diz assim, entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele e o mais ele tudo fará. Gente, a fé, nós temos de viver de fé em fé. Nós temos de crer nesta palavra. Temos de entregar a nossa vida a Jesus. Porque ele disse, entrega-me o teu fardo. Coloca na minha mão o teu problema. Joga sobre mim o teu peso. Que eu te aliviarei. Eu vou construir para você. Eu vou carregar para você. Eu vou levar você a bom termos. A pessoa diz, não, eu quero carregar, eu quero fazer, eu quero sofrer, eu quero viver esta vidinha que eu estou vivendo. Quando Deus tem para nós o caminho que nós nem imaginamos. Por isso é que muita gente, de repente, tem coisas na vida extraordinárias. A gente diz, mas por quê? Como? Que jeito é isso? É porque tem a fé, é porque acredita, é porque sabe que Deus tem um caminho melhor para ele, é que sabe que tudo que é do Pai é meu, e eu tenho de usufruir disso. Eu imagino a ignorância de uma pessoa, né? A ignorância de uma pessoa que, sabendo que o pai é rico, vive uma vida de miséria, vive uma vida sem coisa nenhuma, vive uma vida completamente cheia de sofrimento. Gente, o caminho de Deus é muito mais alto do que o nosso caminho, da nossa cabeça, do que o My Way do Frank Sinatra e do que aquele caminho que a Antígona de Sófocles nos ensina. O caminho de Deus é perfeito, é grande, é alto, é largo. O caminho de Deus é para nós, para a nossa vida, para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus.